Gente, esperando mais um minuto, pelo que eu fui informado, vocês costumam fazer isso também. Vamos esperar mais um minuto para a gente ter o resto do pessoal entrando nessa transição aí a partir das 11 horas. Ó, a gente já passou um pouquinho para que ninguém perca. Tem uma reflexão preparada hoje, estou com a minha Bíblia aqui. Convido você a pegar a sua Bíblia também. A gente vai ficar em um livro da Bíblia bastante relevante, bastante específico para os nossos tempos, por incrível que pareça, escrito há 2000 anos aproximadamente, mas mais atual do que nunca. Vocês já vão saber qual é. E aí eu quero dar também o meu oi e o meu feliz sábado para quem entrou depois, né? Eu estava falando nomes aqui e de uma hora para outra parei de falá-los, porque eu estou falando outra coisa. Se fossem as meninas aqui, a gente precisa chamar uma menina para reflexão, né? Alguma das nossas mulheres super competentes, inteligentes, cristãs, para que participem aqui da reflexão também. Fica a dica aí para o pessoal da Catavento. Elas conseguiriam, né? Falar, olhar os comentários aqui e dar oi para todo mundo ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu comecei a contar da história do home office aqui e esqueci de olhar quem que estava entrando. Mas tem muita gente conhecida, tem muita gente... vocês devem estar acompanhando por aí, vocês devem estar vendo os amigos entre si. Isso é muito legal. Como eu estava falando, assim, não é o ideal. A gente não queria estar numa situação como essa, evidentemente. Mas se é o que a gente tem disponível, vamos transformar na melhor coisa possível, né? Vamos aproveitar todas as oportunidades. O Derson, ele me falou o seguinte, né? Comentou, foi a única coisa que eu percebi aí nos comentários anteriores, que essa é a semana LH na Catavento, né? Porque domingo passado eu participei da Cata Business, que a gente quase rebatizou de Cataclisma. Quem assistiu sabe por quê. E agora estou sábado aqui. Eu não comprei vagas na Catavento, foram pessoas diferentes que me convidaram e eu estou aqui essa semana. Não foi uma pura coincidência, total coincidência. Na verdade, os convites vieram em momentos diferentes, por organizadores diferentes aí da Catavento, e coincidiu ser na mesma semana, mas eu fico muito feliz. Vocês sabem que não é a primeira vez, já estive algumas vezes presencialmente, e hoje é a primeira vez nessa vibe diferente, né? Via uma live. Mas eu realmente me sinto em casa. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu tenho, quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhos, tenho um deles de 15 anos de idade, né? De 14 para 15, faz 15 daqui a um mês. E a gente está tendo umas conversas difíceis, né? De pai para filho, de mãe para filho. Algumas muito boas, naturalmente, né? A gente cresce muito também com os filhos. E uma dessas conversas que eu estava tendo com ele era a respeito de igreja essa semana. Da importância de igreja, a gente estava almoçando, né? E a gente falando de igreja, falando da importância, assim, dele não se identificar com algumas coisas, e eu tentar mostrar para ele que falou, olha, nem eu me identifico com tudo, mas é importante, principalmente numa igreja como a nossa, e aí eu estava falando especificamente do campus Hortolândia aqui do NASP, 3.000 pessoas, né? Cara, tem muitos públicos diferentes, tem muita gente diferente, tem muitas referências diferentes. E é importante que a gente consiga atender a todos. Não com doutrina, doutrina é a mesma para todo mundo. Não adianta também a gente querer fazer adaptações de coisas que não devem ser adaptadas. Mas a forma, a gente precisa atender a todos, né? E a gente não consegue atender a todos com um tipo só de programa, com um tipo só de abordagem. Então a gente tem vários programas, várias abordagens. E deveria ser cada vez mais natural para a gente entender programas separados. Assim, um programa de sucesso não é aquele que junta 2.000 pessoas. Na verdade, um programa de sucesso é aquele que atende bem e aproxima, falando de igreja, que aproxima grupos específicos de Deus. Então, se eu faço um programa numa igreja de 3.000, mas que eu estou pensando em 200, e os 200 foram, participaram e sentiram, olha, cara, eu estou mais próximo de Deus do que eu estava quando eu vim para antes do programa. Eu terminei o programa melhor espiritualmente. Isso é sucesso na perspectiva da igreja. Deveria ser isso na perspectiva da igreja. E era isso que eu estava dizendo para ele. E aí ele me disse o seguinte, vocês vão entender porque que eu estou contando essa história. Ele me disse o seguinte, pai, eu concordo com tudo isso. Entendo, eu confesso que eu tenho dificuldade, ele falando, que eu tenho dificuldade para encontrar aquilo com que eu me identifico. Mas eu queria dizer que eu me identifico muito com a Catavento. Ele foi algumas vezes, as vezes que eu fui, ele foi também, acho que uma vez só que ele não foi. Ficou quieto o tempo todo. A gente saiu de lá e eu perguntei para ele, falei, e aí? Legal, legal. Aquela super expressão de um cara de 15 anos, ele falou, legal, legal. E pela primeira vez ele manifestou assim, que olha, se eu puder responder por mim mesmo, que foi, né, ele não usou essas palavras, mas quis dizer isso, se eu for responder por mim mesmo,
onde eu me sinto bem, o que eu acho que significa para mim, o que eu acho que fala e que eu entendo, é a Catavento. Então, se já era especial para mim a Catavento, pelos meus amigos que estão aí, pelos convites que eu já recebi, ter ouvido isso do meu filho me faz ficar mais preocupado ainda em contribuir de alguma forma. Provavelmente vocês têm um novo participante aí em curto espaço de tempo. Gostaria que ele continuasse muito próximo de mim, e vocês sabem que eu tenho outras responsabilidades aqui, eu não posso estar o tempo todo com a Catavento. Vocês sabem que eu realmente me identifico, gosto, vocês sabem disso. Quem já me viu aí sabe disso. Mas eu tenho outras responsabilidades aqui, a gente não pode cruzar o tempo todo. Mas eu acho que é uma questão de tempo, sabe? E eu fiquei feliz, cara, de perguntar alguma coisa para o meu filho de 15 anos e ele dizer, eu vejo o significado na Catavento, através da Catavento. Entenderam o que eu quis dizer? Cara, é um caminho. Deus nos abraça através de muitos braços. Um desses braços é a Catavento. E isso, ouvir do meu filho essa semana, aumentou a minha percepção de relevância, de responsabilidade espiritual e de desejo, de alegria por contribuir de alguma forma. Beleza? Muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado por vocês não deixarem, sabe, diminuir nesse momento. Como eu disse, não é o ideal, mas é isso que a gente tem. Vamos continuar fazendo, gente. Isso é muito importante. E é muito relevante. Cata Business, Cata Worship, Cata Discussão, Cata Debate, Cata Reflexão, cata em tudo, tudo, porque as pessoas se identificam. O que a gente teve domingo passado, por exemplo, foi muito legal. Não foi muita gente, mas gente, eu não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho assim. Eu tenho 44 para 45 anos. Nunca na minha carreira eu tinha conseguido me reunir com 15, 16 pessoas para fazer uma abordagem altamente profissional e espiritual ao mesmo tempo. Cara, foi fantástico o Cata Business, porque ele é inteligência, é ciência, a gente levou muito a sério, referencial técnico para tudo que a gente falou, mas no fim tinha uma preocupação espiritual de fazer como é que a gente pode ser mais relevante nesse mundo, como é que a gente pode fazer as coisas da maneira correta. Portanto, gente, tudo isso para dizer, muito legal, que Deus continue abençoando vocês. Vamos entrar na reflexão de hoje, gente, até por conta do tempo, até pelo preparo de vocês. Eu acho que já deu tempo de quem precisava ou quem precisasse, né, já ajeitar as coisas para logar. E aí eu acho que a gente está livre para continuar. Eu quero convidar vocês do jeito que vocês estão. Quer você esteja assistindo ao vivo, quer você esteja assistindo recuperado pelo IGTV depois, entenda que para mim não importa. Eu não sei quem está ao vivo, evidentemente estou vendo aqui quem está logado, mas eu não tenho esse controle. Mas Deus tem o controle do que Ele fala ao nosso coração. Portanto, não importa se é ao vivo ou se é recuperado no IGTV. Deus sabe que você está assistindo isso. E se não for Ele que for falar, assim como Ele nos abraça através de muitos braços, Ele fala a nós através de muitas vozes, através de muitos sons, de uma música, de uma reflexão, de uma pregação, de um conselho. E nesse momento eu queria fazer oração para que Ele fale, para que Ele me use, que não seja o meu conhecimento, que é muito pequeno, que não seja a minha ideia a respeito do texto, que é muito limitada, mas que Ele nos inspire, que Ele fale para os nossos corações, quer seja ao vivo, quer seja recuperado. Feche os seus olhos, por favor. Deus querido, muito obrigado. O Senhor sabia desde a eternidade para trás que passaríamos por momentos como esses, e para isso preparou muitas coisas. Preparou tecnologia, preparou as possibilidades de nos encontrarmos, de falarmos através de outras ferramentas, mas lá no seu coração, lá atrás, também preparou a Catavento. Que essa live que estamos fazendo agora, ou esse material que fique registrado depois, possa falar aos nossos corações diretamente para compreendermos coisas que são importantes para esse momento agora. Coisas que o Senhor preparou para nós. E não porque é mérito nosso termos identificado isso, mas é porque o Senhor inspirou os nossos corações para encontrar novos significados, para encontrar ou aprofundarmos a compreensão de significados importantes que o Senhor já nos deu na Bíblia. Obrigado por tudo. Esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, vamos lá. Para mim, meu livro preferido da Bíblia é empate técnico. Eu vou escolher um do Velho Testamento e escolher um do Novo Testamento. Eu gosto muito da história de José. É o personagem bíblico que é o mais, que mais tem significados para mim. Mas Gênesis não é meu livro preferido, apesar de ter coisas fantásticas em Gênesis. É Provérbios.
pela sabedoria peculiar. Mas no Novo Testamento, meu livro preferido é Romanos. Por que Romanos? Porque eu acho que Romanos tem tudo a ver com a nossa igreja. Claro que a Bíblia toda tem conhecimentos, mas especificamente Romanos tem uma coisa fantástica. Imaginem que era uma cidade altamente cosmopolita, era praticamente assim, a capital moderna do mundo, era The City That Never Sleeps daquela época, era Nova York daquela época, era o que Paris foi em 1900, era Roma, no ano zero da era cristã, nos primeiros anos da era cristã. Era a capital do mundo, era o centro do mundo. E alguns missionários com a mensagem cristã, que nem se chamavam de cristãos ainda, né, naquela relação, da compreensão com Jesus como Messias, Jesus como Cristo, eles nem eram chamados de cristãos ainda, eram os conversos, eram os judeus conversos, eram os pagãos conversos. Mas alguns missionários, alguns porque queriam ser missionários e outros simplesmente porque eram mercadores, porque saíram da região ali da Judéia, da Galiléia e iam para Roma nas rotas de comércio, por exemplo. E nesse caminho acabaram evangelizando naturalmente. Então você já tinha romanos conversos. Agora, para pensar. E depois Paulo fez viagens missionárias, realmente organizou um trabalho para converter pessoas em Roma. Agora imaginem o que era Roma. Roma era um lugar altamente cosmopolita, altamente secularizado, porém que tinha a sua carga espiritualista muito forte. Existia o panteão dos deuses, existia uma compreensão de como os deuses interferiam em cada área da sociedade. Então tinha Deus para a medicina, para a agricultura, para os negócios, para as artes, para a relação afetiva entre as pessoas. Tinha um Deus para cuidar de tudo isso, era uma espécie de ministro, né, a partir de Júpiter, que era o maior dos deuses, equivalente a Zeus na mitologia helênica, na mitologia grega. Esse povo, ele tinha trabalho todo dia, ele tinha uma espécie de rotina profissional, de rotina pessoal, tinham suas casas. E quando foram se convertendo e começando a formar a igreja cristã em Roma, imaginem que era uma igreja absolutamente plural. Então você tinha gente que vinha de regiões diferentes, porque era a capital do mundo, culturas diferentes, perspectivas de vida diferentes. Percebem? Olha para a nossa igreja hoje, se não é a igreja dos romanos. Então, gente que tem origens diferentes, quer sejam origens culturais, sociais, étnicas, nacionais, de culturas diferentes dentro do nosso próprio país, referências de famílias diferentes. Ou seja, a gente não tem uma igreja homogênea. Na verdade, acho que a igreja nunca foi propriamente homogênea, mas você tinha assim um certo grau de homogeneidade na igreja, porque eram as tradições de família, eram as famílias formando núcleos, eram clãs, eram grupos de afinidade, e de repente a coisa explodiu de determinada maneira que a gente não tem controle de onde vêm as pessoas, e não tem que ter mesmo, estamos felizes que não tenha. Só que isso traz uma visão múltipla, traz uma visão absolutamente heterogênea, multiplicada, uma visão ou visões absolutamente diferentes a respeito da mesma doutrina, e não tem nada de errado com isso. Então vejam, a doutrina não muda, mas as visões a respeito, logo, as suas experiências, e a gente estuda muito isso quando a gente estuda Bíblia e cultura. As referências culturais fazem com que as experiências espirituais sejam distintas em cima da mesma doutrina. Então eu vou pegar uma coisa básica, o que é guardar o sábado para cada uma das culturas diferentes. A doutrina não muda, o sábado é um dia especial, o sábado é o dia que Deus nos pediu para dizer, separa, porque assim você vai estar demonstrando que reconhece que eu sou o criador e mantenedor de todas as coisas. Isso não muda para nenhum tipo de doutrina, ou para nenhum tipo de cultura. Mas como cada cultura entende que aquela guarda do sábado é importante, que atividade é importante. Por que para algumas culturas é importante o culto às 8 horas da manhã do sábado e para outras no sábado à tarde, por exemplo? Estão vendo? É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Não é flexibilizar coisas, mas é mostrar que culturas distintas aplicam de maneiras distintas a mesma doutrina, preservam a mesma doutrina, mas aplicam de maneira distinta. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo escreveu a carta para Romanos, ele tinha essa cabeça. Ele falou, eu preciso falar para uma igreja que tem muita gente diferente, de origens diferentes. É a mesma coisa com a nossa igreja hoje. A carta de Romanos fala muito claramente para a gente, porque a característica da nossa igreja é muito parecida, de multiplicidade cultural. E Paulo, se você pegar a sua Bíblia nesse momento, eu estou aqui com a versão, a mensagem, não é bem uma versão, é uma paráfrase bíblica, né? Mas você pode pegar pelo seu telefone agora, pelo seu computador, pode pegar pela sua Bíblia física que você tem aí, não importa.
Pega a carta de Romanos, o livro de Romanos. Você vai ver que as 4 primeiras partes, os 4 primeiros capítulos do livro de Romanos, Paulo não apresenta nenhuma doutrina nova, Paulo não apresenta a exegese a respeito de graça que ele fez no livro, apesar de nós vamos falar de graça hoje, mas ele não fez isso nas 4 primeiras partes, nos 4 primeiros capítulos. Você sabe o que ele fez? Ele deixou, bom, primeiro que ele nem sabia que ele estava escrevendo em forma de capítulos, né? Ele fez a introdução da carta, depois, muito tempo depois, é que organizaram a Bíblia dessa forma. Mas ele pegou a introdução da carta para dizer o seguinte: amigos de Roma, eu vou mostrar com a introdução da carta que eu sei com quem eu estou falando. Vocês vão ver que eu consigo olhar para vocês e consigo identificar que tem grupos diferentes aí dentro. E Paulo começou dizendo o seguinte, 2 pontos. Não vou ler o que Paulo falou. Eu vou contar uma parábola para vocês, uma história. O mérito não é meu. Max Lucado, ou Max Lucado, aquele autor cristão, escreveu em um dos livros, e eu não me lembro qual livro foi. Eu acho que foi o Simplesmente Como Jesus. Depois eu pego a referência, passo para vocês. Vai ficar no IGTV. Se eu conseguir deixar o comentário lá, eu deixo qual é o livro especificamente. Mas o mérito é dele. A fonte é esse livro do Max Lucado. Mas ele conta a seguinte parábola para explicar o começo de Romanos. E agora presta atenção, porque tem 4 personagens. Você é um dos 4. Eu sou um dos 4. Viviam 5 irmãos em um palácio fabuloso. Era o palácio mais bonito do mundo conhecido. Assim, a humanidade não conhecia outra coisa mais bonita do que aquele palácio. As palmeiras em volta daquele palácio, o piso, o clima era fantástico, as pessoas viviam em harmonia. O dirigente, na verdade, o soberano daquela nação, que era o dono do palácio, que era o pai daquela molecada, daqueles 5 irmãos, era o melhor administrador de todos, era o melhor rei de todos, era o melhor regente de todos. As pessoas amavam, as relações eram equilibradas, era um lugar fantástico. No pé do palácio, assim, imagina que o palácio era numa colina, numa montanha, com desfiladeiros em volta, com, cara, aquela cena, assim, uma mistura de Áustria com Canadá, com a coisa mais bonita que você puder imaginar. E passava um rio lá embaixo no vale. Era um rio muito forte, muito caudaloso, muito profundo. E aí, obviamente, qual era a orientação para os moleques, né? Desde pequenininhos, quando nasceram. Olha, vocês não vão até o rio. Se vocês forem até o rio, há o perigo de vocês caírem. Se vocês caírem no rio, um abraço, ele leva para terras que a gente não tem controle nenhum. E aí os moleques cresceram assim, aqueles meninos cresceram com essa preocupação de tomarem cuidado com o rio. Até que um dia eles cresceram e começaram a ter vontade de saber, mas por que é tão perigoso assim? Sabe aquela coisa do vamos testar. E até que eles chegaram à beira do rio e alguém disse para eles, falou, não, isso eles falam para criança, porque realmente para criança é perigoso. Mas para vocês que são adultos, cara, o rio traz experiências fantásticas. Se você pegar esse rio aí, olha, vocês só colocam um barquinho nele ou pulam aí de boia mesmo, se vocês quiserem. Nossa, tem corredeiras, isso vai ser uma adrenalina total. Vai te levar para lugares que vocês nunca viram na vida. Pode ir, vão tranquilos. E aí, obviamente, o irmão mais velho diz pra gente, fiquem calmos. Isso aí, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Então, ele tem liberdade para falar, essa pessoa aí tem liberdade para convidar todos nós, mas não é bem essa ideia, não vai nessa. E os outros 4 irmãos, que eram um pouco mais novos, voltaram para o palácio, mas alguns dias depois falaram, cara, nosso irmão é super conservador, né? Por ele, na verdade, ele não faria nada. Ele é chato. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada como é que é. E os 4 irmãos resolveram fazer uma pequena aventura no rio e eles entraram no rio, os 4. Ao entrar no rio, realmente o começo do rio foi fantástico. Cara, corredeiras, rio profundo, água gelada, cachoeiras, e eles foram indo, só que foram assim, a muitos quilômetros do palácio, mas muitos quilômetros mesmo. Até a hora que o rio fez uma grande curva e parou, virou como se fosse um lago de água parada, não ia mais para frente, não dava para voltar, obviamente, a corredeira os levou para aquela direção, e eles entenderam que falou, bom, olharam um para a cara do outro e falaram, e agora? E agora o fato é que a gente tá aqui, vai fazer o quê? O que a gente pode fazer agora? A gente não consegue voltar, eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui mesmo. E aí os 4 irmãos tiveram 4 atitudes diferentes. O primeiro irmão olhou para as margens do rio e viu uma quantidade grande de nativos. Olhou para aqueles nativos, olhou para as casas dos nativos, assim, meio cabanas, alguns eram cabanas, outro era cavado na encosta, assim,
de barro, outro umas casinhas de pedra, que imagina se comparava aos palácios, né? O palácio que ele morava. De jeito nenhum. Mas ele falou, cara, vou ficar com eles. Os caras estão numa vibe legal ali, estão montando uma rave na beira do rio. Tem música, tem comida, tem gente dançando. Eu vou pra lá, cara. Eu vou pra lá. E o cara não só foi pra lá, como ele construiu uma casinha pra ele também. Isso era o segundo filho, né? O mais velho não veio. O segundo filho, na verdade o terceiro, né? Dos 4 que estavam ali, o primeiro fez a casinha lá com os nativos. O segundo, ele resolveu fazer o seguinte. Falou, cara, tá errado. Tá errado, tá errado. A gente sabe lá no palácio que não é pra fazer rave. A gente sabe no palácio que não é pra ficar juntando com um monte de gente aí, namorar com um monte de mulher ao mesmo tempo. A gente sabe o que o certo é a nossa casa no palácio. Esse cara não vai poder fazer isso não. Ele não vai ficar assim não. Sentou em cima de uma pedra e começou a anotar tudo que o irmão fazia. Tudo que o irmão estava fazendo de errado. Ele anotava para levar de volta. O dia que a gente voltar, eu explico lá em casa que ele fez tudo isso de errado. O terceiro irmão, por sua vez, né, daqueles 4 que estavam ali, olhou para aquilo e falou, esses caras estão loucos, bicho. Um deles já se entregou aí, né? E o outro vai ficar sentado anotando. O que a gente tem que fazer é voltar para casa, colega. Olhou para o rio, viu o tamanho do rio e começou a pegar pedras. O rio era caudaloso, cara. Foram quilômetros, foram dias descendo o rio. E ele começou a colocar pedras na beira do rio, assim, empilhando, para tentar montar uma espécie de um trilho por dentro do rio, sabe? Um corredor de pedras para ele conseguir ir pulando. Mas, gente, cada pedra que ele jogava e afundava sumia dentro do rio. Mas ele jogava outra. E quando perguntava, o que você vai fazer? Ele dizia o seguinte, cara, vou construir uma estrada para voltar para casa, eu consigo voltar para casa. Eu sei de onde a gente veio, eu vou para lá, eu vou para casa. E o terceiro, aliás, e o quarto e último irmão daqueles 4 que estavam lá, ele olhou para tudo aquilo, olhou para toda aquela situação, sentou, começou a chorar e falou, cara, que besteira que a gente fez. Como é que a gente pode ter ido tão longe de casa? Por que a gente foi fazer isso? Não tem nada pra gente aqui. E começou a sentir muita saudade de casa. Até que... enquanto tudo isso acontecia, o irmão mais velho se deu conta da falta dos outros 4 e imediatamente conectou, eu já sei onde eles estão, e montou uma expedição para buscar esses 4, para salvar esses 4. Ele sabia que os 4 tinham pego o rio e que provavelmente estavam lá naquele canto onde o rio parava. E aí ele foi até lá com uma equipe de resgate para resgatar os 4 irmãos e deu de cara com tudo aquilo que estava acontecendo. O primeiro irmão disse o seguinte, falou, cara... tudo bem, vem aí, chega junto, vem com a gente pra rave, vem com a gente pra tudo que a gente tá curtindo aqui, fica na minha casa. E o irmão mais velho olhava pra ele e falava assim, sua casa, cara, sua casa não é aqui. Ele falou, não, cara, minha casa é aqui, eu tô bem, fiz até família aqui, ó, tem 2 mulheres e pá. E não quis voltar pra casa. O segundo, ele, que era aquele que ficava anotando as coisas, falou, não, eu não posso voltar, porque olha só, o primeiro resolveu ficar, ele vai continuar fazendo coisa errada, eu preciso continuar anotando. O terceiro nem deu atenção, porque ele falou, não me atrapalha, estou jogando pedra no rio para fazer o meu caminho de volta. E o quarto foi o único que disse o seguinte para ele, que bom que você veio, porque se você não viesse eu estava perdido, eu não ia conseguir fazer nada aqui. Eu não ia conseguir voltar sozinho, eu não ia querer viver como esses caras estão vivendo, eu não ia ficar acusando ninguém. Na verdade, eu cometi o mesmo erro que eles cometeram, a gente não deveria ter vindo, mas por favor, me leva de volta. Vocês já devem ter percebido que história é essa, né? É uma metáfora, obviamente. A gente está fazendo aí uma espécie aliás, é uma parábola, né? O nome já diz, é uma grande metáfora do que é a nossa situação a partir do momento que uma pessoa resolveu o seguinte, o Éden não tá bom pra gente. A gente quer alguma coisa além daquilo que o Éden está oferecendo. E a partir daquele momento, a gente entrou num baita de um rio caudaloso, se afastando cada vez mais daquilo que Deus tinha criado originalmente pra gente. O que são esses 4 irmãos? Pega a sua Bíblia aí. Se você pensar no primeiro irmão, aquele que resolveu construir a casa, casar com as mulheres, participar das raves, ele tem a mesma origem, gente. Ele não é melhor, ele não é pior. Ele é filho do rei de qualquer maneira. Ele era um príncipe de qualquer maneira. Mas ele entendeu o seguinte, olha, aqui pra mim tá melhor, tá mais legal. Eu quero aproveitar. Eu já sei que eu não vou voltar pra casa mesmo, então eu vou aproveitar. Paulo fala sobre isso, falou, Romanos, eu estou escrevendo para vocês, e eu sei que tem gente aí dentro que é assim, e ele chamou essas pessoas de hedonistas, aqueles que querem aproveitar o prazer nesse momento, que é o que tem para eles nem pensam no futuro.
A Bíblia diz que para esses hedonistas, e aí a gente já está fazendo a nossa aplicação bíblica para a gente encerrar, que para esses hedonistas existe um caminho que não tem volta. E aí você fala, mas não tem perdão para eles? Tem perdão, claro, tem perdão para todo mundo, tem graça para todo mundo. Mas a Bíblia diz o seguinte, Paulo escreve o seguinte, que eles foram tão longe, e ao ir tão longe, gostaram de estar tão longe, e que não tinham nenhuma preocupação de estarem de volta, que Deus os entrega às suas próprias concupiscências. Eu estou lendo aqui do lado, olha, para lembrar dos termos especificamente. Eles são entregues aos próprios desejos dos seus corações, à imundície e à desonra dos seus corpos e espíritos. Significa o quê? Tem perdão? Claro que tem perdão. Tem graça? Certamente tem graça. Mas eles não querem. Eles entendem que a melhor coisa para eles é aquilo, naquele momento. Olha só, eu vou ler o trecho bíblico aqui, na Bíblia, a mensagem. Olha o que diz. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta todo o mundo, por imagens baratas, vendidas na feira. E então, Deus se pronunciou, olha que grave. Se é isso que vocês querem, então é isso que vocês terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro e lameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Uma loucura total. Deus é tão justo na sua relação com o ser humano que se o ser humano diz o seguinte, eu não quero, ele não força. O desejado de todas as nações diz o seguinte, Deus não impõe o seu amor a quem não está disposto a aceitá-lo. Olha que forte. Deus não impõe o seu amor a quem não está disposto a aceitá-lo. O segundo grupo para quem Paulo falava era o seguinte, olha, e eu sei também que vocês vão ter muitos aí dentro, ratos de igreja, felizes, e que vão ter a autoridade moral suposta de acusar os erros dos outros. Era aquele segundo irmão que sentou em cima de uma rocha. Sabe? E aquele irmão que ficava anotando tudo, Paulo falou alguma coisa para ele também. Ele disse o seguinte para esse grupo que ele encontrava dentro da igreja. Lembre-se que Paulo escreveu isso para dentro da igreja de Roma. E disse o seguinte, olha, vocês ocupam um lugar que não lhes pertence. Vocês condenam a si mesmos indesculpavelmente. Vocês condenam a si mesmos. Vocês culpam a si mesmos indesculpavelmente quando vocês condenam os outros. Pois vocês praticam as mesmas coisas. Vocês pensam que vocês vão conseguir fugir dos juízos de Deus? Ele é o juiz, não vocês. Ah, que terrível também, né? Sim, as pessoas muitas vezes se colocam em posição de que o que elas entendem, que o mais importante que elas têm que fazer na igreja é serem a polícia de Deus. Deus não pediu polícia. Deus não pediu advogados. Deus não pediu um ministério público para fazer procuras. Deus não pediu promotores, inquisidores. Deus pediu testemunhas. Ele pediu que nós fôssemos as suas testemunhas, não a sua polícia nessa terra. Cada vez que a gente faz isso, de conseguir acusar o que os outros estão fazendo, por mais que a gente tenha consciência, ou por mais que os outros não se importem em esconder que estão fazendo errados, o nosso papel não é um papel de condenação. Quem condena é juiz, nós não somos juízes. Existe uma diferença muito grande em todo, a gente deve ter advogados aqui no nosso meio, existe assim uma diferença muito grande do que é uma suspeita para uma acusação, de uma acusação para um inquérito, inquérito para um indiciamento, indiciamento para um julgamento, julgamento para uma sentença, sentença para pena. É um caminho muito grande e muitas vezes a gente se coloca na posição de percorrer esse caminho todo, sabe? A gente cria inclusive penas para as pessoas. Cara, isso é terrível. Paulo diz que a gente se coloca num lugar em que isso é indesculpável, porque a gente não pode assumir o lugar de Deus. Muito forte isso, não? E aí temos o terceiro grupo. Que grupo é esse? É aquele do cara que jogava as pedras dentro do rio e colocava e falava, não, eu vou conseguir fazer um caminho de volta. Na minha compreensão, gente, esse é o maior risco da nossa igreja. É uma igreja pensante, é uma igreja que entende que segue as doutrinas verdadeiras,
segue a verdade, se preocupa em estudar, se preocupa em se aprofundar. A gente estuda, a gente tem estudos bíblicos, a gente faz pequenos grupos, a gente chama professores, a gente tem uma escola de teologia, a gente tem outras pessoas que estudam, nós mesmos estudamos por conta própria, nós nos entendemos como uma igreja inteligente, inteligente no sentido de uma igreja cognitiva. Não é graça barata, a gente compreende a filosofia espiritual por trás da graça. Isso é bom, só que a gente se ancora somente nisso. E a gente diz, eu conheço a doutrina, eu estou salvo. Eu sei o que é guardar o sábado, eu estou salvo. Eu sei o que é fazer o bem para o outro, eu conheço a Bíblia, eu tenho escola de teologia. Nós vamos lá para Apocalipse 12:7 e dizemos o seguinte, é a igreja verdadeira, porque guarda os mandamentos de Jesus e guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E aí a gente consegue indicar que Ellen White é uma das, não é a única, mas é uma das pessoas que foi a última em nosso tempo que recebeu especificamente a orientação de Deus para falar com o povo. Tudo isso a gente sabe. Beleza, cada uma dessas coisas é uma pedra que a gente vai colocando no rio para tentar voltar sozinho para o céu. Percebem? Isso é a justiça própria. É a gente achar que o nosso conhecimento vai fazer com que a gente volte para o céu. Que o nosso conhecimento a respeito da doutrina adequada, doutrina correta, doutrina verdadeira, saber qual é a doutrina verdadeira é o suficiente para nos salvar. Sabe o que Paulo fala para eles? Paulo diz o seguinte, olha, que vocês que apoiam-se na lei ou descansam sobre a lei, essa expressão que ele usa, acham que tê-la é supostamente o suficiente, mas não é. Você usa isso como norma de vida, mas na verdade vocês imaginam destacar que tem uma relação especial com Deus, mas essa suposta relação especial não se manifesta em humildade, dependência e real obediência. Percebem? Se o nosso conhecimento, se a nossa igreja cognitiva não apontar para humilde dependência e real obediência, não adianta nada, é só conhecimento. Como é conhecimento técnico, conhecimento humano, conhecimento cultural, conhecimento religioso e não conhecimento espiritual. A gente precisa de sabedoria espiritual, não de conhecimento religioso. Percebem? Não tem nada de errado com conhecimento religioso. Isso, na verdade, deveria ser um diferencial para a nossa sabedoria espiritual. A gente deveria alcançar a nossa sabedoria espiritual mais facilmente a partir do nosso conhecimento religioso. Seria muito mais difícil para alguém que não tem o conhecimento religioso. Mas, naturalmente, a gente inverte e a gente coloca a compreensão e o conhecimento religioso à frente da sabedoria espiritual. E é isso que Paulo fala. Terceiro irmão, você é um legalista. Você acha que é a lei que vai te levar para o céu. Não é a lei que vai te levar para o céu. Na verdade, a lei é importante. Na verdade, a doutrina, aliás, importantíssima. Mas assim, conhecê-la não te salva. Conhecê-la deveria fazê-lo humildemente dependente e realmente obediente. Se não te faz isso, não te leva para o céu. E não adianta nada. Parabéns, você vai ser um teólogo. Eu não estou dizendo que os teólogos estão perdidos, tá, gente? Por favor. Mas assim, parabéns, você vai ser um teólogo. Mas o que Deus quer mesmo é que você seja um salvo, vivendo eternamente com Ele. Se você pode ser um teólogo e ser salvo, excelente. Mas entre os dois, escolha ser salvo. Não escolha conhecer profundamente todas as leis. E por último, para a gente encerrar, nós temos o quarto filho, né? Aquele último que sentou e começou a chorar e falou, que desgraça eu fui fazer. Na verdade, gente, ele não é melhor que os outros. Porque tá aí a grande pegadinha dessa história, tá aí a grande pegadinha dessa parábola. Vocês já conseguiram fazer um wrap-up, já conseguiram embrulhar a parábola e tirar suas conclusões. Eu, na verdade, estou verbalizando algumas coisas que você já deve ter percebido. E, naturalmente, a gente fala assim, não, quem estava certo era o quarto. Quem estava certo era aquele último filho, na verdade o quinto filho, né, o mais velho que chegou para salvar. Quem estava certo era aquele último lá, que sentou, começou a chorar, falou, eu sou um desgraçado. Amigos, ele não é melhor do que os outros. Ele não é pior do que os outros. Sabe o que diz Romanos 10 e depois Romanos 23, o próprio Paulo falando? Ele juntou esses quatro. Ele pegou o hedonista, pegou o crítico, pegou o legalista e pegou esse consciente, né? Esse desgraçado, no sentido de falta de graça, consciente. Sabe o que ele falou? O que Paulo falou dos quatro? Falou, não tem nenhum melhor e nem pior, porque não há um justo sequer. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Todos.
A diferença entre eles é que um deles é consciente disso e os outros ignoraram, mas o consciente precisa tanto quanto os outros. Portanto, gente, quando a gente olha para nós mesmos e pensamos assim, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar, né, da justiça dessa morte? Quem vai me livrar desse destino que por conta própria eu não vou conseguir me livrar? Eu só estou tendo consciência da condição que todos os outros também têm. A diferença entre a gente não é a condição, é a consciência a respeito da condição. Percebem? Nós não somos melhores que os outros. Nós podemos ser mais conscientes. É isso que o Espírito move no nosso coração. A consciência da necessidade da graça de Deus. Porque não há nada, não há quantidade de pedras que a gente possa colocar num rio para tentar fazer um caminho de volta. A gente não tem essa condição. Mas ao mesmo tempo, não é porque a gente não tem essa condição de voltar sozinhos que Deus vai se contentar em dizer o seguinte: aproveitem o que vocês têm nessa terra, porque não tem mais nada para vocês. Aproveitem as casas, aproveitem os carros, aproveitem as carreiras, aproveitem as amizades que vocês fizerem aí, aproveitem os amores, aproveitem o divertimento, aproveitem tudo, porque é isso aí que vocês vão ter. Não foi isso que Deus disse pra gente. Deus diz o seguinte: tudo isso aí é muito pouco, não é possível que vocês se contentem com isso. Eu tenho alguma coisa muito maior preparada para vocês, que coração nenhum sequer desejou, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração sequer conseguiu desejar o que eu tenho preparado para vocês. Quando Deus diz, eu abro mão, não é porque Ele está abrindo mão porque a gente escolheu, é porque a gente diz, eu abro mão, eu não quero isso. Não é possível, gente, que a gente se contente com o que existe nesse mundo. A gente não pode se contentar com o que existe nesse mundo. Por pequenos lampejos que a gente tenha do céu, de um casamento feliz, por exemplo, de filhos felizes, contentes, saudáveis, de um emprego que deu certo, de um negócio que prospera. Isso são pequenos lampejos que Deus dá pra gente. Mas são pequenos lampejos diante de uma glória infinita que existe no céu. A gente não pode correr o risco de dizer o seguinte: Deus, tá bom aqui, me deixa. Porque Ele deixa, porque Ele respeita. Lembra o que a gente falou? Deus não impõe o seu amor ao coração daquele que não quer. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com o julgar os outros. A gente que está dentro da igreja. A gente tem que tomar cuidado no empilhar das nossas pedras achando que a gente vai voltar sozinhos para o céu. A gente não vai. A gente precisa da graça de Deus. A gente precisa do sacrifício que Jesus fez. Nada do que a gente fizer aqui pode garantir esse caminho de volta. E a consciência de que a gente faz muita coisa errada, a consciência de que a gente não deveria ter pegado estradas que a gente pegou, a consciência de que a gente não deveria ter subido no barco que levou a gente para onde levou, é o primeiro passo para a gente olhar e falar: nós precisamos do nosso irmão mais velho, que é assim que a Bíblia nos trata. Nós precisamos do nosso irmão mais velho, nós precisamos de Jesus. E eu queria terminar essa mensagem com Romanos 5:20. Pega a sua Bíblia, é um dos versos mais fantásticos da Bíblia. Depois que a gente ouve uma reflexão como essa e pensa assim, cara, é verdade, todos somos desgraçados, todos, sem exceção. Eu não sou melhor que o pior dos assassinos. Eu não sou melhor do que o pior dos políticos, o mais corrupto, que desvia dinheiro, e eu não estou pensando em ninguém especificamente, não quero politizar essa conversa. Mas eu não sou melhor do que aquele pior político corrupto que desvia dinheiro da educação das crianças e dos hospitais. E as pessoas agora estão precisando. Eu não sou melhor do que eles. O que eu posso ser, o que eu tenho oportunidade de ser, é mais consciente a respeito da necessidade da graça. É isso que Paulo nos diz. Irmãos, vocês precisam da graça. E aí, a partir de Romanos 5, ele começa a explicar a graça. E aí eu tenho um amigo muito querido, que eu já vi que está aí também, que é o pastor Braguinha, que me ensinou Romanos 8, a uma nova perspectiva de Romanos 8. Isso faz aproximadamente 15 anos. E Romanos passou a ser o meu livro preferido, como eu falei para vocês. Foi com o Braga que eu conversei umas 2 ou 3 vezes a respeito de graça. E, gente, como é importante. Obrigado, Braga. Essa mensagem aqui, grande parte dela foi você que me ensinou para poder compartilhar algum dia. Como é que a gente ia imaginar que 15, 20 anos depois a gente teria esse momento para compartilhar isso? Obrigado. Mas eu queria terminar com Romanos 5. Romanos 5:20 diz o seguinte. Eu vou até começar antes, olha, eu vou começar em 18. Romanos 5:18. Aqui está um resumo de tudo, meus irmãos. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e com a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas que apenas nos livrar, mais do que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus
e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Tudo que a lei, tudo que o legalismo, tudo que a teoria conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nenhuma chance. O pecado não teve sequer chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos de graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio de Jesus, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. Não é fantástico, cara? Essa maneira de terminar essa reflexão, com Paulo dizendo isso, o que ele queria fazer, por que ele não deixou isso para o último capítulo de Romanos? Porque ele queria que as pessoas se interessassem a compreender a respeito de graça, entenderam? Ele não queria que isso fosse o fechamento do livro, ele queria que isso fosse o fim da introdução para as pessoas dizerem, preciso ler mais a respeito disso. Queridos, precisamos entender mais a respeito da graça, precisamos conversar mais a respeito da graça, precisamos ter mais consciência a respeito da graça. Eu queria terminar falando de uma última história, que é de John Newton. John Newton foi o autor, vocês já devem ter escutado Amazing Grace, né? Preciosa Graça. É lindo em português, Preciosa Graça. Realmente, quem fez a tradução, quem fez essa versão em português estava inspirado, mas não é exatamente o que John Newton queria dizer. Originalmente, quando ele usou a expressão Amazing Grace, e aí eu vou pedir ajuda para os nossos professores de inglês, eu sei que tem alguns aí no grupo, eu não vou ter a competência de explicar realmente o que significa. Eu posso fazer a tradução, mas eu acho que a explicação, a gente dependeria aí de pessoas que tivessem mais experiência para conseguir mostrar a profundidade do que significa amazing. Amazing Grace. É surpreendente. Por que é surpreendente? Porque é uma surpresa, é inesperada. Não é simplesmente uma graça preciosa, é uma graça inesperada, a gente não esperava, porque a gente deveria esperar o contrário, o erro é nosso. Mas a graça é inesperada, por isso ela é graça. Amazing Grace, que salvou um pecador, um miserável como eu. Amazing Grace, uma graça surpreendente, a gente não esperava, que consertou o que eu tinha feito, que atingiu uma pessoa que não merecia, que sou eu. E sabe como ele termina? Era uma Amazing Grace que vai nos guiar de volta ao lar, que vai nos liderar de volta ao lar. Esse é o ponto, gente. A volta para o céu é só através da graça, de uma surpreendente graça. Ela é tão surpreendente que ela é graça, porque se fosse por merecimento, ela não seria surpreendente. Na verdade, a gente não teria essa surpresa. Por merecimento, a gente não receberia. E é por isso que ela é surpreendente, porque está ao nosso alcance. Que a gente possa se lembrar muito, gente, de sermos conscientes de que não há um justo sequer. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a oportunidade de sermos conscientes a respeito dessa situação. E é essa consciência que vai nos aproximar cada vez mais da graça plena, que é o próprio Cristo, e juntos da vida eterna com Ele no céu. Feche os seus olhos, vamos terminar com uma última oração. Deus querido, muito obrigado. Sabemos que o Senhor esteve conosco durante esses momentos, que o Senhor tinha alguma coisa separada na Bíblia para nós e que possamos ter o coração aberto para compreender essa mensagem, mas principalmente para termos a consciência da necessidade absoluta que nós temos da graça. Temos consciência de que nada do que façamos aqui, por mais que façamos coisas boas, e claro, devemos nos esforçar para fazer coisas boas, mas que não são essas coisas que nos franqueiam acesso ao céu. E sim a própria graça, o próprio Jesus Cristo, o próprio sacrifício na cruz. Que possamos ter essa consciência, de termos também a percepção de quais são as coisas que nós fazemos e que não adiantam para a nossa salvação. De quais são as coisas que nós fazemos, entendendo que somos pessoas justas, mas que na verdade não nos garantem a vida eterna com Deus. E que possamos realmente colocar o foco, possamos ter a consciência de que o que precisamos é a graça de Cristo em nossas vidas, mudando, não somente uma graça que simplesmente nos garante um acesso free ao céu,
sem nenhum tipo de mudança de comportamento, que possamos, na verdade, como lemos aqui, temos uma humilde consciência e uma real obediência, que possamos, através da graça, não através da lei, mas através da graça, mudarmos os nossos comportamentos, mudarmos a nossa percepção, o nosso relacionamento uns com os outros e de todos nós com Deus. Obrigado por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.